Devocional do livro Experiências com Deus. Autores: Henry e Richard. Dia 10 de janeiro de 2025. Quando Deus fala, acontece. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías capítulo 55. Versículo 11. Quando Deus fala, nada permanece igual. No começo dos tempos, Deus falou e o universo foi criado do nada. Deus seguiu um padrão quando ele criou a terra. Ele falou, aquilo aconteceu e foi bom. Gênesis capítulo 1 versículo 3-4. Esse padrão continuou Bíblia afora. Quando Deus revelava seus planos, as coisas aconteciam exatamente como ele havia falado. E Deus considerava o resultado bom. Filipenses capítulo 2 versículo 13. Deus não faz sugestões. Ele fala com total determinação para ver que o que ele falou se concretizará. Sempre que Jesus falou, o que ele disse aconteceu. Leprosos viram que uma palavra vinda de Jesus significava a cura. Lucas capítulo 5 versículo 13. Capítulo 17 versículo 14. O homem cego descobriu que uma palavra de Jesus significava ver. Lucas capítulo 18 versículo 42. Por meio de uma figueira estéril, os discípulos viram que uma maldição da parte de Jesus significava destruição. Marcos capítulo 11 versículo 20. O pecador experimentou perdão por meio de uma palavra de Jesus. João capítulo 8 versículo 11. Quantas tentativas foram necessárias a Jesus para ressuscitar Lázaro da morte? Apenas uma. João capítulo 11 versículo 43. Nunca houve uma vez na qual Jesus falou e o que ele disse não aconteceu. Você tem lido as palavras de Jesus em sua Bíblia sem experimentar sua palavra, que transforma tudo ao seu redor. Jesus condenou os fariseus, pois eles assumiram para si que o conhecimento das palavras das Escrituras traria vida a eles. Eles estavam satisfeitos em ter as palavras escritas, ao invés de ter uma experiência com quem escreveu a palavra. João capítulo 5 versículo 39. Quão poderosa é uma palavra de Deus para a sua vida. Ao ler a Bíblia e orar, ouça o que Deus tem a dizer a você sobre sua vontade para a sua vida. Leitura bíblica. Gênesis do 32 a 34. Gênesis 32. Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. 2 E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. 3 E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. 4 E ordenou-lhes, dizendo, assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. 5 E tenho bois e jumentos, ovelhas, e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. 6 E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. 7 Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelôs, em 2 bandos. 8 Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. 9 Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor, que me disseste, torna-te a tua terra, e a tua parentela, e far-te-ei bem. 10 Menor sou eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. 11 Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha, e me fira, e a mãe com os filhos. 12 Tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. 13 E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú. 14 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 15 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. 16 E deu-os na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos, passai adiante de mim e ponde espaço entre rebanho e rebanho. 17 E ordenou ao primeiro, dizendo,
Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és? E para onde vais? E de quem são estes diante de ti? 18 Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. 19 E ordenou também ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú, quando o achardes. 20 E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia: eu o aplacarei com o presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Porventura ele me aceitará. 21 Assim, passou o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. 22 E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. 23 E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. 24 Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. 25 E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. 26 E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. 27 E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. 28 Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. 29 E Jacó lhe perguntou, e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. 30 E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. 31 Saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. 32 Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocará a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Gênesis 33. E levantou Jacó os seus olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel, e as 2 servas. 2 E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. 3 E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. 4 Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. 5 Depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres, e os meninos, e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. 6 Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. 7 Chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel e inclinaram-se. 8 E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. 9 Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. 10 Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. 11 Toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. E estou com ele, até que a tomou. 12 E disse: caminhemos, e andemos, e eu partirei adiante de ti. 13 Porém ele lhe disse: meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. 14 Ora passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. 15 Esaú disse: permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse: para que é isso? Basta que ache graça aos olhos de meu senhor. 16 Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. 17 Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa,
e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. 18 E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã, e armou a sua tenda diante da cidade. 19 E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. 20 E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Gênesis 34. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. 2 E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a. 3 E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. 4 Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. 5 Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. 6 E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. 7 E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, entristeceram-se os homens, e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. 8 Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos, por mulher. 9 E aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. 10 E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. 11 E disse Siquém ao pai dela, e aos irmãos dela: Ache-eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. 12 Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. 13 Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia violado a Diná, sua irmã. 14 E disseram-lhe: Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. 15 Nisso, porém, consentiremos a vós, se fortes como nós, que se circuncide todo o homem entre vós. 16 Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. 17 Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. 18 E suas palavras foram boas aos olhos de Amor, e aos olhos de Siquém, filho de Amor. 19 E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais orado de toda a casa de seu pai. 20 Veio, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo: 21 Estes homens são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra, e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. 22 Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo o homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. 23 E seu gado, as suas possessões, e todos os seus animais não serão nossos. Consentamos somente com eles e habitarão conosco. 24 E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo o homem, de todos os que saíam pela porta da sua cidade. 25 E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, e entraram afoitamente na cidade, e mataram todos os homens. 26 Mataram também ao fio da espada a Amor, e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém, e saíram. 27 Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. 28 As suas ovelhas, e as suas vacas, e os seus jumentos, e o que havia na cidade e no campo, tomaram. 29 E todos os seus bens, e todos os seus meninos, e as suas mulheres, levaram presos, e saquearam tudo o que havia em casa. 30 Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado,
fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus, tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão, e serei destruído, eu e minha casa. 31 E eles disseram: devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta. E assim, chegamos ao fim de mais um devocional inspirador, extraído do livro Experiências com Deus. Hoje, fomos desafiados a mergulhar em verdades transformadoras sobre nossa relação com o Criador. Até o próximo dia. Deus te abençoe.